Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 7º capítulo Fuso Horário. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Então, o que representa o fuso horário? O fuso horário ele vai ser uma convenção internacional para facilitar os horários de cada país. E para a aviação será essencial. Vamos ver também mais adiante quais são os tipos de horários em que a aviação utiliza para que a aviação seja completamente organizada. Então, no fuso horário, nós temos o estudo do tempo. Então, toda vez que nos referimos a tempo, imediatamente nos vem o ato imediato de olhar o relógio, pois é um instrumento destinado a medir o tempo. O navegador necessitará constantemente deste instrumento e precisamos, portanto, conhecer particularidades deste ente físico. Para isto, estudaremos os movimentos relativos que a Terra executa, pois o tempo está relacionado a eles. Então, o primeiro tipo que nós temos aqui é a rotação e translação. Então, a rotação é um movimento realizado pela Terra em torno do eixo polar, na direção oeste para leste, da esquerda para a direita, com velocidade constante. Na translação, é um movimento realizado pela Terra em torno do Sol ao longo de uma órbita elíptica e com velocidade variável, sendo que o Sol ocupa um dos focos desta elipse. Mas pensando em relação à posição do Sol com a Terra, nós temos o movimento aparente do Sol. Por que existe esse movimento aparente do Sol? Porque todos nós que estamos inseridos no globo terrestre, nós temos a impressão de que tudo que está do lado de fora está girando. E nós, que estamos dentro do globo terrestre, estamos parados. A gente não tem essa percepção que a Terra está fazendo o movimento rotacional. Então, surge esse movimento aparente. Então, observando a abóbada celeste, o Sol vai se movimentar ao lado contrário ao da Terra. Então, se a Terra é de oeste para leste, da esquerda para a direita, o movimento do Sol será de leste para oeste, da direita para a esquerda. Então, a gente pode deduzir o seguinte: o Sol vai nascer no leste e vai se opor no oeste. Então, se o Sol nasce no leste, a tendência é os dias serem mais curtos, serem mais tarde. Em relação ao oeste, onde o Sol ainda está se pondo a oeste e os dias são mais longos, ou seja, é mais cedo. Sabemos que o tempo é determinado pela rotação da Terra. Como esta se faz numa razão de 360 graus em 24 horas, obtemos uma velocidade angular d. Então, foi necessário verificar os meridianos, que são 180 para a direita e 180 para a esquerda, somando 360 graus de arco, em relação ao caminho que a luz faz sobre a superfície terrestre. Então, quando a luz completa os 180 graus do lado leste em relação ao oeste, somando esses 360 graus, nós temos 24 horas de luz. Quando nós temos 15 graus de arco percorrido, representa 1 hora de luz. Ou seja, para o relógio dar uma volta completa de 1 hora, foi necessário a luz caminhar 15 graus de arco. E 1 grau de arco representa 4 minutos do tempo da luz. Então, para a luz caminhar 1 grau, foi necessário 4 minutos do tempo. Com estas considerações, podemos agora definir algumas unidades de tempo. Então, dentro da unidade de tempo, nós temos o dia sideral. Então, verificando na imagem ao lado, durante o dia, o observador viu que, no momento em que a Terra deu a volta completa na sua translação,
junto com a sua rotação, a posição inicial de uma estrela não foi igual ao término dessa rotação e translação. E aí, a partir daí, surge esse dia sideral. E aí tem um acúmulo, 360 graus em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, dentro desse tempo sideral, desse dia sideral, no momento em que vai acumulando esses minutos e segundos, a gente vai ganhar mais um dia. Por isso que surgem os anos bissextos. E aí tem o tempo certo para que seja necessário complementar um dia a mais em um determinado mês para que consiga completar essas 24 horas. Nós temos o dia solar verdadeiro, que agora está voltado para a posição do Sol. No que nós vimos no slide anterior, o dia sideral era representado a uma outra estrela. Aqui no dia solar verdadeiro vai ser representado pelo Sol. E aí foi verificado novamente que, quando a Terra faz a sua volta completa na sua translação junto com a sua rotação, o início em relação ao término terão posições diferentes, surgindo esse ângulo a mais de aproximadamente de 1 grau. Então, nota-se também que a duração deste dia será variável em função da posição ocupada ao longo da órbita elíptica. Quando a Terra está mais próxima do Sol, o dia será mais longo que a noite, e quando mais afastada, o dia será mais curto. É essa associação que a gente viu lá na matéria de meteorologia aeronáutica, que quando o Sol está mais próximo, nós temos os solstícios periélio. Quando está mais afastado, nós temos os solstícios de afélio. Verão, dia mais longo e noites mais curtas. E no inverno, dias mais curtos e noites mais longas. Dia solar civil ou imaginário. Convencionou-se o intervalo de 24 horas para a Terra completar o movimento de rotação. Sendo assim, para a Terra completar 360 graus em torno do Sol, completar-se-ão 365 dias solares civis com duração constante. É o intervalo do tempo no nosso relógio. Com relação à unidade de tempo, que é o principal aqui, nós temos a Hora Universal Coordenada, ou UTC. É a hora computada no meridiano de Greenwich, válida para qualquer ponto da superfície terrestre internacionalmente usada na aviação. O que isso quer dizer? Se eu estiver na América do Sul, Central ou Norte, o horário que a aviação convencionou sempre vai ser em relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, se eu sair da América do Sul e ir para a Europa, o horário que para a aviação será primordial vai ser em relação ao horário no meridiano de Greenwich. E vai caber cada um de nós, ao ponto que nós estamos, fazer a soma ou a subtração para saber qual é o horário daquele ponto. Também conhecida como hora Z ou Zulu ou hora média de Greenwich, GMT, expressando-se em horas e minutos acompanhados da letra Zulu. Poderíamos dizer que esta é a hora mundial. Então, todas as vezes que você verificar uma letra após o horário, e se essa letra for representada com a letra Z, Zulu, é o horário do meridiano de Greenwich. Pode vir também com UTC, com 3 letras após o número. Só que tem que vir UTC, GMT. E aí sim, também é representado esse horário no meridiano de Greenwich. Então, só para a gente poder fechar isso, UTC, Zulu e GMT é a mesma coisa que dizer o horário do meridiano de Greenwich. E ele pode vir representado por essas 3 letras: UTC, Zulu ou GMT. Vamos ver agora em relação ao Brasil. O Brasil passou a ter 3 fusos horários, a saber, então nós temos o fuso Oscar, fuso Papá e o fuso Quebec.
menos 2, menos 3 e menos 4. Então, desta maneira, o que a gente consegue verificar? Que cada ponto geográfico representado aqui no Brasil, por considerar um país de grande extensão continental, ele tem fusos horários diferentes. Então, quem está mais próximo do meridiano de Greenwich, quem está à direita, quem está indo para leste, como o Sol está nascendo, o dia à direita é mais rápido. Como assim? A gente tem que pensar no seguinte, que o que vem atrás da luz vai ser a noite. Então, se o Sol nasceu em um determinado ponto a leste, quando essa luz caminhar, aquele lado já nasceu a luz. E o que está vindo após dele é a noite. Então a tendência é ser mais tarde neste lado. Agora, quem está a oeste está ainda recebendo essa luz para então ocorrer o pôr do sol. Então, no momento em que o pôr do sol passar, a gente pode dizer que está sendo mais cedo, porque a luz ainda está chegando nesse local e a noite já passou à direita. Então, tudo que está à direita do ponto de referência é mais tarde e tudo que está à esquerda é mais cedo. Então, vamos pegar um exemplo aqui, horário de Brasília. Então, vamos supor agora que o horário de Brasília é meio-dia. Então, tudo que está à direita é mais cedo ou mais tarde? Vai ser mais tarde, porque o Sol já nasceu à direita e já é meio-dia nesse meridiano. Então, quem está à direita é mais tarde. Mais tarde quantas horas? 1 hora. Então, se é meio-dia no horário de Brasília, quem está à direita, que está ali no meridiano Oscar, representado por menos 2, vai ser 12 mais 1. Então, é 13 horas. Quem está no fuso menos 4 vai ser mais cedo ainda. Então, se é meio-dia no horário de Brasília, quem está à esquerda, mais cedo, a gente vai subtrair de 1 hora. Então, meio-dia vai ser 11. Então, no Brasil, quem está à esquerda neste exemplo é 11 horas, quem está no meio, meio-dia, e quem está à direita, 13 horas. E aí, a partir daí, surgem horas legais, horas locais e horas da zona. Então, hora legal, HLE. Então, como o próprio nome diz, é a hora estabelecida pelas leis de um estado. Então, foi convencionado que o horário de Brasília é o horário legal. Mas a gente sabe que a luz, o Sol, né, o caminho ali da luz na superfície terrestre, não sabe que o horário estipulado nesse meridiano vai ser o horário de Brasília. Então, mesmo que, se a gente pegar, por exemplo, ali o Nordeste, Fernando de Noronha, ou Rio Grande do Norte, Paraíba, enfim, o horário é em relação ao horário de Brasília, o tempo ali está diferente. Então, vamos lá, vamos pegar o mesmo exemplo. Se o horário de Brasília é meio-dia, representado como hora legal, não vai ser meio-dia em Fernando de Noronha ou em algum outros estados da região Nordeste. Vai ser 13 horas. Se nós pegarmos quem está, por exemplo, ao norte ou centro-oeste, Mato Grosso, Amazonas, não vai ser meio-dia, vai ser 11 horas. Mas o horário de lei é meio-dia. Só que a representação da luz nessa região, se a gente pegar aqui o norte, vai ser de 11 horas. Então está amanhecendo ainda. Se nós pegarmos, por exemplo, a Argentina, observando aqui, se familiarizando com o espaço geográfico, a Argentina está no fuso menos 4. Só que o horário legal neste país vai ser no menos 3. Então, mesmo que seja mais cedo na Argentina, se a gente pegar o horário de 11 horas, que está no menos 4,
por lei, foi decretado meio-dia. Então, o argentino ele vai olhar lá o relógio meio-dia, porque é o horário legal, só que no tempo ainda é 11 horas. E assim por diante. Hora local, HLO, é a hora computada no meridiano considerado, ou seja, a hora exatamente na longitude do observador, desconsiderando a zona em que este meridiano esteja localizado. Então aqui já ajuda a elucidar melhor o que a gente viu no slide anterior. Qual é a HLO, por exemplo, do estado ali de Brasília, Distrito Federal Brasília, perdão, ou estado de Goiás, Minas Gerais? -3. Qual é a hora legal? -3. Se nós pegarmos, por exemplo, Mato Grosso, que está no HLO -4, qual vai ser a HLE? -3. A Argentina, o HLO -4, está no fuso -4. Só que o HLE está no fuso -3. Então veja que há uma certa diferença do que é HLO para HLE. Pode haver uma coincidência do HLO ser igual ao HLE. Então, por exemplo, em Brasília, São Paulo, como a gente viu na imagem anterior, geograficamente ele está no HLO -3. E, coincidentemente, o HLE foi -3. Se nós pegarmos Amazonas, Roraima, Mato Grosso, ele está geograficamente no HLO -4, mas foi convencionado o HLE -3. E isso vai valer para todos os outros países. Então vai ter algum outro país em que geograficamente ele está no HLO-X, mas, por lei, foi representado um HLE-Y. Ou, coincidentemente, a geografia HLO corresponde ao HLE. Ok, agora como vai funcionar em relação às horas? Como isso vai entrar no exercício? Então veja, nós temos o seguinte: o exercício ele vai definir não por letra, mas sim por ângulo. Então a gente já sabe, a gente aprendeu lá no antimeridiano, nos meridianos, que nós temos 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Entendemos também que a representação do caminho da luz vai depender de quantos meridianos ele precisa passar. Então, para ser representado uma hora, para cada HLO que nós estamos vendo na imagem, é representado 15 graus. Então, do meridiano de Greenwich, que é o GMT na imagem, representado pela letra Zulu, o próximo ângulo à esquerda, que é -1, foi necessário 15 graus para a esquerda, para ser representado -1. Depois -2, -3. Então foi sempre somando 15 em 15 graus até termos 180 graus para o lado oeste. E isso vai valer para o lado leste. Então, qual que é a forma mais simples da gente resolver essas questões? Se ele, por exemplo, indicar o seguinte: o horário no meridiano de Greenwich é 12 Zulu. Qual vai ser o horário no meridiano 45 graus oeste? Então, se você sabe que a diferença de hora sempre vai ser ali em relação de 1 em 1 hora, e isso para ser representado no tempo é necessário 15 graus de meridiano, eu vou pegar 45 graus oeste, que foi o que o exercício me informou, e dividir por 15. O resultado vai ser a hora de diferença. E se eu estou a oeste, é mais cedo, então eu tenho que diminuir o horário. Conseguiram entender como é que funciona? Se fosse para a direita, 45 graus leste, eu pegaria os 45 graus, dividiria por 15, o resultado eu iria somar, porque é mais tarde. Isso vale para qualquer ângulo? Para qualquer ângulo. Então, se ele informar ângulo de 135 graus, oeste ou leste, eu vou pegar esse ângulo, dividir por 15 e o resultado vai ser a diferença horária. E aí eu vou somar ou subtrair, dependendo do hemisfério que ele indicar. Existe um porém também. Se tiver minutos e segundos,
Você precisa levar em consideração isso. E aí lá no tempo que a gente viu. Então, 1 grau vai ser representado 4 minutos. E 1 minuto de grau representa 1 segundo do tempo. E assim por diante. Então tem que tomar o devido cuidado em relação a isso. Um outro ponto que ele pode também definir é qual é o horário local daquele ponto considerado. Então, pode ser que ele dê o ângulo em graus, minutos e segundos para você especificar qual é o horário correto naquele ponto. Então, o que isso significa? Quando nós pegarmos os 15 graus e dividirmos por 2, a gente vai ter 7,5 graus para o lado direito e 7,5 graus para o lado esquerdo, dentro do mesmo fuso, dentro desses 15 graus. Então, você precisa levar em consideração o seguinte: se o ângulo que ele informou estiver dentro dessa gordura de 7,5 graus para cada lado do fuso de 15 graus, você precisa levar em consideração aquele fuso. Se ele ultrapassar daquele fuso, eu tenho que usar o fuso seguinte, porque vai representar o horário, o tempo dentro daquele fuso específico. Tudo bem? Então existem inúmeros exercícios, entre outros canais, que vão explicar para você como funciona. Futuramente, eu vou fazer aqui também mais uma playlist com exercícios e a gente vai trabalhar sobre os fusos horários. Ok? E na questão da linha de mudança de data, data online, nas longitudes oeste, as horas local e legal sempre serão mais cedo que a hora de Greenwich. E nas longitudes leste, as horas serão mais tarde. Isso a gente já entendeu. Isto ocorre devido ao movimento aparente do Sol em torno da Terra. Para a uniformização, é considerado para efeito de mudança de data, data online em inglês, que coincide com o meridiano 180 graus. É nesse meridiano que surge um novo dia pela primeira vez. O Sol, por sua vez, no seu movimento aparente, caminha em torno do globo terrestre, e quando esse estiver a 12 horas num determinado meridiano, no antimeridiano será 24 horas, ou seja, mais 12 horas, é o lado oposto, havendo também uma mudança de data. O que isso significa? Vai ter uma mudança de data fixa, definida pelo antimeridiano, definido pelo meridiano de Greenwich, que é o meridiano 180 graus, e vai ter também uma mudança de data definido pelo tempo, pela que a luz caminha. Então, mesmo que já haja uma mudança automática, quando eu cruzo esse meridiano 180 graus, mesmo que seja de dia, eu cruzando esse meridiano, eu vou ter uma mudança de data. E, consequentemente, a divisão entre a luz e a escuridão, que é o dia e a noite, ali também vai ter a mudança, porque aí vai percorrer o tempo de 11 para meia-noite, que aí troca o horário e troca também o dia, com a data também. Perfeito? Com isso, finalizamos o nosso 7º capítulo. Muito obrigado e até a próxima!